Olá pessoal, eu aqui com vocês e este é o review da figura Masters of the Universe Origins Esqueleto. É isso aí, o perverso senhor da destruição, o arqui-inimigo do He-Man, está em toda a sua glória aqui na nova linha de figuras lançada pela Mattel. E a gente pode observar aqui, assim como a gente falou no review do He-Man, a caixa evoca exatamente as figuras vintage, que a gente pode observar aqui o logo, como eu falei também, aqui no Brasil ela está com uma pequena diferença, incluindo He-Man and the Masters of the Universe, enquanto que nas originais eram apenas Masters of the Universe. Interessante também a gente observa aqui apenas o nome do personagem, não a sua descrição, né? O clássico Evil Lord of Destruction. Aqui nós temos o nome internacional dele e o nome nacional. Como eu falei, isso aqui provavelmente é o lançamento da América Latina, ou pelo menos da América do Sul, que é o que a gente pode observar também nos dizeres em espanhol. Aqui na parte de trás, assim como a gente comentou no review do He-Man, nós temos artes dos personagens, não temos imagens, fotografias das figuras, mas sim artes, assim como era na década de 80. Aqui também nós temos uma descrição das capacidades do personagem de articulação, fazendo uma evocação à action figure do Power Punch, que essas figuras não têm. Aqui nós temos uma belíssima arte do esqueleto, também sem uma descrição do personagem, tá? Mas evocando exatamente também as artes que vinham nas embalagens originais. A gente pode observar também que não tem, apesar de a Mattel dirigir-se a essa linha, ter dado a ela o nome de Masters of the Universe Origins, não há nenhuma menção a esse nome na linha, né? Tá apenas o Masters of the Universe, apenas os Mestres do Universo. A figura, a linha, apesar de ter esse nome oficial, não está nada descrito na embalagem. Como a gente pode observar aqui, o esqueleto está preso aqui no seu blister, como a gente pode observar os acessórios e a mini comic, exatamente a mesma mini comic que vem com o He-Man. Salvo engano, é a mini comic, é o gibizinho que vem em todas as figuras da primeira wave, tá? He-Man e esqueleto são da primeira wave. Primeira wave é essa que a gente pode observar aqui atrás. Então, mas sem mais delongas, vamos dar uma olhada nesse boneco aqui, nesse personagem que é tão legal, tão querido, um dos maiores vilões da década de 80. Bora lá! Antes de falar da própria figura em si, com o esqueleto também vem a mesma mini comic que veio com o He-Man, com a capa com o He-Man, enfrentando aqui as feras das sombras, né, as Shadow Beasts, com o Homem-Fera aqui ao fundo. Essa história original lá nos Estados Unidos, na HQ americana, é Beast Barrage. Então, só que assim como acontece com a do He-Man, também é a mesma mancada da Mattel aqui do Brasil, que simplesmente não traduziu a mini comic, não traduziu o mini gibizinho que vem. Estão apenas as imagens, não tem nada aqui, nem sequer para se deixar assim em inglês, pelo menos, para o pessoal poder ler, né? Quem tiver alguma facilidade com a língua inglesa. Mas nem isso, simplesmente excluíram os balões de texto e deixaram sem nada. Ficou simplesmente a gente poder só admirar as gravuras. Bem legal, fazem uma grande alusão aí às figuras vintage que vinham realmente com essas HQs. Ela é bem curtinha, tem poucas páginas, não são histórias longas como vinham antigamente, mas é bem legal, tem esse apelo nostálgico. Mancada simplesmente da Mattel do Brasil ter deixado sem o texto. E aqui está ele, o perverso senhor da destruição, o arqui-inimigo do He-Man, esqueleto em toda a sua glória, na sua releitura, na sua reimaginação, agora nessa nova linha Origins, tá? A primeira coisa que a gente nota ao observar o esqueleto é essa escultura da face dele. Ela faz alusão ao boneco vintage, essa mancha verde ao redor aqui, o fundo dos olhos vermelho. Só que a gente nota que pela primeira vez, eu acho que é a única figura do esqueleto que eu já vi que vem com a boca aberta. Na figura vintage, qualquer que fosse o seu variante, na linha de 2000, né, a linha 2000X, que o pessoal normalmente chama aí os colecionadores, ele também não tinha boca aberta. Na linha Classics também não havia figura alguma dele que tinha boca aberta, só nessa aqui a gente tem. Ficou uma situação interessante, em alguns momentos parece que ele estaria rindo, né? Ele não ficou, parece que tão perverso, tão malvado, mas ao mesmo tempo aquela risada, a gente lembra daquela risada diabólica do esqueleto.
Fica como curiosidade, né, a primeira vez que a gente vê uma head sculpt aqui do esqueleto com a boca aberta. Gosto pessoal meu, eu preferia que ele estivesse fechado, assim como a figura vintage. A gente nota aqui que tem a pintura, tem bons detalhes de pintura aqui, né? Na verdade a gente nota aqui esses risquinhos pretos da pintura aqui para mimetizar os dentes, né? Já que não tem exatamente uma escultura de dentes, foram feitos com a pintura. Mas é uma pintura muito bem feita, muito bem colocada, e a gente nota aqui que a questão de pintura não é o foco principal dessa figura aqui. Como eu já tinha dito, são figuras voltadas ao público até infantil, são figuras para brincar, né? Não são figuras com extremos detalhes, voltadas a colecionadores que exigem muita coisa. Não, isso aqui são figuras brincáveis, vamos assim dizer, e que é para o pessoal se divertir com elas. Assim como o He-Man, ele tem a mesma escala, ele é a mesma escala das figuras vintage, mais ou menos com 14 centímetros e meio, 15 centímetros, para a gente ter uma noção. São figuras que são exatamente da mesma escala que as figuras antigas. Em termos de articulações, ele é equivalente ao He-Man, ele consegue mover a cabeça para os lados, consegue baixar um pouco, consegue levantar até que bastante, por conta da ball joint que tem aqui. Ele consegue fazer 360 graus com o braço, tem articulação aqui no cotovelo, tem articulação na mão que permite que gire 360, suba e desça. Articulação no quadril aqui na cintura, não tem a action feature do Power Punch, né, aquele mecanismo que era movido à mola. Ele consegue articular, novamente mostrando aqui, não tem borrachinhas, então não tem mais aquele risco da figura estragar conforme os anos passarem. E aqui também a articulação no joelho, como eu comentei, eu acho até interessante essa articulação que a Mattel criou aqui, porque dá uma escondida, né? Realmente a gente parece que não tem articulação nenhuma, só que quando a gente fecha, fica estranho, fica meio pontudo aqui, eu acho meio esquisito. Eu acho que eu até preferia a articulação dos Classics, por mais que ela fosse evidente, parece que ficava mais natural, não sei. Uma coisa que a gente nota aqui que é interessante, que por mais que você deixe a perna o mais reto possível, você nota que ela tem uma certa curvatura que faz alusão também à figura vintage, que também era assim, né? Eles tinham essa posição de pernas aqui. Aqui na bota dele, ele também pode girar, e aqui no pé ele pode subir, pode descer, pode virar para os lados, o que é legal ter esse pivô aqui, que permite que a gente coloque ele em posições que fiquem legais assim, do pé totalmente parado aqui no chão, independente da posição que você colocá-lo. Assim como o He-Man, ele também permite ser desmontado, a gente pode tirar a cabeça. A ball joint também é maior do que a dos Classics, então a cabeça do esqueleto Classics não vai caber aqui. Da mesma forma, o bracinho também é possível de ser retirado, assim como a mão, e as botas também são possíveis de serem retiradas, e da mesma forma a cintura. A gente nota aqui também, já aproveitando para falar dos acessórios, o esqueleto vem com aquele cintozinho, é igualzinho à figura vintage, né? Mesma coisa, só que é de um plástico mais maleável, o que eu acho bem válido, porque a figura antiga era de um plástico bem duro, o que deixava ela meio fácil de quebrar aqui conforme o tempo, conforme a gente estressava o plástico, né? Tirando e colocando, sabe como é que é criança que inventava brincadeira toda hora, podia estar estragando isso aqui. Da mesma forma, aqui é semelhante à figura vintage, diferente do He-Man, que reinventaram aqui a maneira de colocar o coletinho dele. O esqueleto é igual, o mecanismo é semelhante, com um plugzinho aqui e duas tiras aqui que permitem você até controlar o tamanho, né, a forma como você quer, ou quão apertado ou não você colocaria aqui o colete dele. Da mesma forma que aqui na cintura, esse plástico aqui é um plástico bem maleável, bem emborrachadinho, o que vai minimizar, acredito eu, com o tempo, disso aqui ficar arrebentando, estragando, o que era comuníssimo no esqueleto vintage. Isso aqui era facinho de estragar, facilmente o pessoal estragava, especialmente esse botãozinho aqui, por conta do plástico rígido que era antigamente. Como demais acessórios, o esqueleto vem com a Havoc Staff, né, o seu cetro, o seu cajado, que tem aquele formato de carneiro aqui, né? Assim como a figura vintage, também parece que não é tão
de osso, né? Esse carneiro aqui é praticamente uma releitura. Eu achei ele um pouquinho curto, ele parece que é um pouquinho mais curto do que a da figura vintage, não lembro, não tem a figura vintage aqui infelizmente para relembrá-la, né? Mas é bem legal, faz uma alusão muito grande. Eu acho até que ele é um pouquinho mais flexível, que eu acho melhor também para evitar que você dobre e fique aquela marca branca, né, que acaba estragando esse cetro aqui. Da mesma forma, o esqueleto vem com metade da Power Sword, na verdade é o lado oposto, né, a versão oposta, que é com essa proteção do outro lado aqui, né, é a versão que a gente coloca aqui, como a gente comentou, para você poder colocar as duas metades da Power Sword, que era o mote principal da linha quando no seu início lá na década de 80, né, que quem tivesse as duas metades da Power Sword seria capaz de entrar no castelo de Grayskull. Ela encaixa perfeitamente na espadinha do He-Man, como já mostrado no review do He-Man, então a gente pode unir as duas e aí sim ter a Power Sword por completo. Pelo fato da espada ser do lado inverso, né, se porventura eu quiser colocar o Havoc Staff na mão do esqueleto aqui, ele não vai conseguir segurar a espada, né? Porque ela, na verdade, para a gente ver a lâmina, né, na frente, né? O que pode fazer é exatamente como na figura vintage, a gente colocar na mão, ele não tem as duas mãos fechadas, tem uma das mãos dele está aberta, então aí a gente usa o apoiozinho aqui para prender na mão dele, assim como a gente fazia igualzinho na figura vintage. Até isso é legal, né? Dá um sentimento nostálgico. E aqui, para efeito de comparação, o esqueleto atual, o Origins, comparado ao esqueleto Classics, lançado há mais de 10 anos atrás. Uma figura muito imponente, muito bonita, cheia de articulações, mas como comentei, são linhas com propostas diferentes. Nesse aqui era uma linha voltada a colecionadores, venda exclusiva no site, um mercado de nicho bem fechado. Uma releitura das figuras vintage, baseadas até em imagens que eram as artes das caixas. Como a gente pode observar, o esqueleto não está usando as botas, né? Isso aqui era uma imagem da figura dele que ele vinha nas artes originais das embalagens. E aqui nós temos um esqueleto especialmente voltado à figura vintage, inclusive com o fato de ter a botinha toda completa aqui. São propostas diferentes do mesmo personagem, mas é muito legal para a gente poder comparar as semelhanças e as diferenças que ambos possuem, né? Desde a própria construção, tonalidade de cores e as propostas. Então é isso, pessoal, este foi o nosso review do Perverso Senhor da Destruição, o arqui-inimigo do homem mais poderoso do universo, o esqueleto. Como eu disse no começo do review, um dos vilões mais icônicos, mais importantes da década de 80, aí, criado nesse período e que permanece até hoje aí na cultura pop, extremamente famoso. É muito legal ter uma figura dessas novamente em mão, uma figura nova, né? Uma figura dessas relançada nos tempos atuais. É uma figura, por mais simples que ela seja, é uma figura muito divertida, atrai a atenção de qualquer criança. Eu tenho, por exemplo, aqui o meu próprio filho, que conhece Mestres do Universo por conta das minhas coleções pregressas, mas não tem tanta familiaridade e ficou apaixonado pelo bonequinho, né? Então a gente nota que é uma figura de ação que traz todo esse sentimento, especialmente na gente que é das antigas e nas próprias crianças. E eu acho que é esse o motivo que a Mattel tá colocando essas figuras aqui no varejo para o pessoal poder adquirir. Lembrando novamente que essa é uma questão que está muito polêmica atualmente. Ainda estava vendendo apenas em sites ou nas lojas físicas da ReHap, da PB Kids, mas segundo promessas da Mattel, assim como aconteceu nos Estados Unidos, estava só no Walmart, eles prometeram que vão estar em todas as lojas. Então o pessoal não precisa se desesperar, o pessoal não precisa pagar caro nessas figuras, que houve aqueles aproveitadores, os scalpers, que andaram pegando várias figuras do mesmo personagem para revender mais caro aí em Mercado Livre, pela internet afora, vendendo pelo dobro, vendendo pelo triplo do valor que as figuras são, tá? Então aguarde, se você ainda não conseguiu sua figura e quer, aguarde que em breve você vai consegui-la. Em breve ela vai estar disponível, você vai poder encontrá-la na loja da sua preferência ou pela internet, da forma que você preferir comprar. É uma promessa da Mattel, eles falaram o mesmo lá para o pessoal nos Estados Unidos, e eu acredito que aqui não vai ser diferente, não vai faltar figura para quem quiser colecionar. Então a gente continua na nossa jornada aqui, está sendo muito divertido fazer o review dessas figuras aqui. A gente já fez do He-Man, se você não acompanhou,
coloque aqui, siga aqui no nosso canal. Se você é novo por aqui, inscreva-se. Não esqueça de deixar o joinha aí pra gente, que a gente está começando uma nova aventura aqui. Espero que a gente possa fazer ainda muitos reviews de demais figuras e que a gente possa estar sempre discutindo aí, colocando nos comentários, batendo um papo aí pra gente falar de tudo isso que a gente gosta, que é o colecionismo de figuras de ação. Então vou ficando por aqui, agradecendo novamente a quem pôde nos assistir até o final e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!